Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de estudo do domínio de uma função real. Bem, em alguns problemas, em alguns exercícios, você vai ver que vão te fornecer a lei da função, mas não vão te fornecer o domínio e o contradomínio. Bem, nesse caso a gente vai considerar o contradomínio sempre o conjunto dos números reais, mas a gente vai em busca aqui de procurar o maior domínio possível para essa lei que nos deram. A gente vai atacar direto num exemplo aqui, olha para cá. Dada f de x igual a 1 sobre 2x mais 4, vamos encontrar o maior domínio da função f. Bem, qual seria o maior domínio para essa função? Nós vamos procurar o maior subconjunto dos números reais que satisfaça essa função, ou onde essa função está bem definida, tudo bem? Bem, olha para cá, repara, é um quociente que nós temos aqui, né? Uma fração. O nosso numerador é um número inteiro que é o 1. Já o denominador, ele depende de x, é 2x mais 4. Bem, lembre-se que quando você tem uma divisão, o seu denominador ele não pode se anular. Esse denominador ele precisa ser diferente de zero, ou seja, essa fração aqui me traz uma restrição no denominador. Já que esse denominador depende de x e esse denominador não pode ser zero, a gente vai fazer essa observação aqui, ó, 2x mais 4 deve ser diferente de zero. Bem, se 2x mais 4 deve ser diferente de zero, é porque 2x deve ser diferente de menos 4. E daí a gente chega à conclusão que x deve ser diferente de menos 4 sobre 2, ou melhor ainda, x deve ser diferente de menos 2. Bem, então nós temos uma restrição aqui. Para que essa fração seja bem definida, x precisa ser diferente de menos 2. Portanto, o domínio dessa função é todo x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de menos 2. Tudo bem? A gente pode escrever esse conjunto aqui usando aquela notação de intervalos, né? Isso é a mesma coisa que dizer que x vai de menos infinito até menos 2 aberto, união com menos 2 até mais infinito, tudo aberto também. Ou você ainda pode dizer que isso é igual ao conjunto dos números reais menos o conjunto unitário formado pelo menos 2. Bem, para usar aquela notação que você já está acostumado, eu posso dizer que f transforma os elementos do domínio, que é R menos o menos 2, em elementos do contradomínio, que é todo o conjunto dos números reais. Exemplo 2, pessoal, está aqui, ó. Dada f de x igual a raiz quadrada de menos 3x mais 1. Vamos encontrar o maior domínio para a função f. Bem, olha para cá e você vai ver que a nossa função ela é uma raiz quadrada de alguém que depende de x. Logo, esse radicando aqui, né, ele não pode ser negativo. Lembra disso? Por quê? Porque eu não consigo extrair raiz quadrada de um número negativo. Portanto, esse valor aqui, menos 3x mais 1, ele precisa ser maior ou igual a zero. Ele não pode ser negativo. Tudo bem? Bem, essa é a restrição que aquela regra ali sofre. Logo, né, para que essa função esteja bem definida, é preciso então que menos 3x seja maior ou igual que menos 1. Bem, para tirar aquele menos ali, eu vou multiplicar toda essa desigualdade por menos 1. Quando você faz isso, você inverte o sinal
Ou seja, eu vou ficar aqui com mais 3x e aqui eu vou ficar com mais 1, mas você também inverte a desigualdade. O que era maior ou igual vira menor ou igual. E se 3x agora é menor ou igual que 1, significa que x é menor ou igual que 1 sobre 3. Então, para que essa função seja bem definida, é necessário que x seja menor ou igual que 1 sobre 3. Isso define o nosso domínio, né? Portanto, o domínio dessa função é igual a todo número real, né, que seja menor ou igual a 1 sobre 3. Eu também posso escrever isso com aquela notação de intervalos, né? Eu posso dizer que isso aqui vai de menos infinito, que é sempre aberto, até 1/3, que no caso aqui é fechado, porque é menor ou igual. Tudo bem? Para finalizar, a gente pode dizer que f, né, transforma os elementos do domínio, que é o intervalo de menos infinito até 1/3 fechado, em elementos do contradomínio, que é todo número real. Vamos dar uma olhadinha no último exemplo? Terceiro exemplo, pessoal. Dada f de x igual a 2x dividido por raiz quadrada de 4x menos 10. Vamos encontrar o maior domínio para essa função. Bem, repara que agora eu tenho uma fração e no denominador dessa fração eu tenho uma raiz quadrada. Bem, o numerador, apesar de depender de x, ele não me gera nenhum problema, porque eu não tenho nenhuma restrição para aquele numerador ali. 2x pode ser qualquer valor real, logo esse x de cima também pode ser qualquer valor real. Mas no denominador, além do denominador ser diferente de zero, ele é uma raiz quadrada, ou seja, esse carinha que está dentro do radical, esse radicando aqui, ele não pode ser negativo. E agora, como ele está no denominador, ele também não pode ser zero. Logo, 4x menos 10, ele tem que ser maior do que zero e estritamente maior. Ele não pode ser igual a zero dessa vez, porque ele está no denominador. Porque se zerar esse radicando, vai zerar o denominador da fração, e aí eu tenho um problema. Então, para que essa função esteja bem definida, 4x menos 10 precisa ser maior do que zero. Daí, 4x tem que ser maior do que 10, ou x tem que ser maior do que 10 quartos. Essa fração você consegue simplificar e você chega em x maior do que 5 meios. Portanto, né, o domínio dessa função é igual a x real, tal que x seja maior do que 5 meios. Ou ainda, x vai de 5 meios aberto até mais infinito, usando a notação de intervalos. Tudo bem? Portanto, essa função ela tem o domínio nesse intervalo de 5 meios até mais infinito, e o contradomínio é todo número real. Tudo bem, pessoal? A gente se vê então na próxima aula ou no próximo encontro ao vivo. Valeu!